Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo canal 44 do AmazonSat e pela página do Conhecer e Aprender no Facebook. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, um assunto que está muito em voga hoje, que é a questão da educação empreendedora. Nós sabemos que hoje existe um volume de empreendedores, um ecossistema empreendedor muito grande surgindo no Brasil, em Manaus também não é diferente. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu convidei o Alexandre Thiago Frota, que trabalha hoje no Sebrae, ele trabalha com educação empreendedora, né, Alexandre? Muito prazer em recebê-lo, Alexandre. O prazer é todo meu. É muito bom poder estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente faz, né, como fomentar esse empreendedorismo, então, assim, o que a gente está oferecendo para a comunidade como um todo. O trabalho do Sebrae realmente é um trabalho extremamente relevante para a comunidade hoje, né? E hoje, Alexandre, a gente percebe que no Brasil existe um volume muito grande, né, desse ecossistema empreendedor, talvez até motivado pela questão do Vale do Silício nos Estados Unidos, enfim, de todas aquelas startups. E a gente sabe que no Brasil e em Manaus também não é diferente. Queria que você comentasse como é que é esse movimento empreendedor, como é que você enxerga tudo isso? Então, o empreendedorismo no Brasil, né, o Brasil ele é um país empreendedor, né, ele é considerado um país bastante empreendedor. Então, assim, por naturalidade, a gente já tem bastante empreendedor trazendo novas empresas, novos serviços. Né, e hoje em dia, a gente tem também a questão da necessidade, né, a falta de emprego, pessoas que também têm habilidade com determinadas atividades, então eles já utilizam dessas habilidades para o empreendedorismo, para poder ter um retorno financeiro, ou até mesmo para aumentar um pouco mais a renda, né, para quem tem um emprego, mas quer uma renda maior. Né? Tem pessoas também que percebem oportunidades em algumas atividades que são feitas, mas que podem ser feitas de forma melhor. Né? Então, eu posso fazer isso, então eu vou oferecer isso de uma forma melhor, porque com certeza eu vou chamar mais clientes para mim. Então, percebe uma oportunidade também para empreender. Isso é bem interessante, então, Alexandre, o que você está falando. Você está falando, então, para a gente que existe o empreendedorismo por necessidade, Exatamente. Esse motivado pela questão do desemprego, da falta de oportunidade, de vagas de trabalho, realmente, né? Perfeito. E existe o empreendedorismo de oportunidade, Isso. que é quando aquela pessoa identifica ali um segmento, identifica uma oportunidade de fazer melhor. E hoje no Brasil, como é que funciona? Qual é o percentual de necessidade e de oportunidade? Olha, a gente não tem estudos com relação a esse percentual, né? Mas assim, a procura maior, geralmente por necessidade, né? Principalmente por esse momento que a gente passa, né? A necessidade é maior, então eles procuram muito mais para poder empreender, para poder ter uma renda. Então, seria necessidade. Eu imagino agora o seguinte, Alexandre, talvez esse empreendedorismo de necessidade, talvez tenha uma ligação muito grande com a questão da taxa de mortalidade das empresas. Existem algumas expectativas, algumas estatísticas do Sebrae que mostram que em um determinado período de tempo, várias empresas acabam não conseguindo prosperar, né? Certo. Isso você acha que se deve à falta de uma educação empreendedora? O que você acha? Então, eu falo que não só a questão de quem empreende por necessidade, mas também quem tem habilidade, mas não tem conhecimento de empreendedorismo. Né? Realmente, a taxa de mortalidade é muito grande. A maioria das empresas não chegam a 2, 3 anos, né, de sobrevivência no mercado, principalmente por essa questão. É importante, sim, né, a busca desse conhecimento sobre empreendedorismo, sobre gestão também, né, a própria gestão, porque muitas vezes acabam misturando a parte financeira da empresa com a parte financeira em casa, principalmente aqueles negócios que são menores, né? Exatamente. Né? Então, assim, é importante essa busca de conhecimento, a questão da inovação também, né? Muitas vezes a gente tem o costume de fazer uma determinada atividade daquela mesma forma, então eu vou fazer sempre assim porque deu certo o síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Eu nasci assim, cresci Vai morrer assim, assim, e né? vai morrer assim, com certeza. Então, assim, é importante essa questão da inovação também, para acompanhar o mercado, né? Eu não vou conseguir vender aquele celular que surgiu, aquele primeiro que é enorme, eu não vou conseguir vender mais agora. Então, eu tenho que acompanhar o mercado e a evolução dele. Entendi. E você acha que essa taxa de mortalidade, ela está associada a que fatores? Você falou um deles, que é talvez você misturar as finanças corporativas do negócio com as finanças pessoais. Certo. Que outros fatores você acha que pode causar ou podem estar associados a essa alta taxa de mortalidade de empresas no Brasil? Certo.
tem essa questão, tem também a questão da própria gestão. Às vezes a pessoa tem habilidade para a atividade, faz muito bem, né? Por exemplo, um cozinheiro cozinha muito bem, um médico é um excelente médico, mas ele não tem o conhecimento daquela área de administrar o seu negócio, né? Então ele precisa da ajuda de alguém, ou ele precisa conhecer mais como gerir o próprio negócio. Então isso também dificulta muito, né? É muito importante você ter esse conhecimento da gestão, mesmo que você tenha gestores por trás disso, né? Você precisa discutir com os gestores e também colocar o teu ponto de vista no lado prático, claro, né? Porque assim como você conhece a parte prática e não conhece a gestão, o gestor pode conhecer a parte de administrar e não conhecer o lado prático, né? Então, é um casamento, assim, importante. Muito interessante. Alexandre, nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já, continuar falando sobre educação empreendedora, tá bom? Tá ótimo. Até já. O exemplo é a forma mais eficaz de ensinar alguém. Eu não sou um padrão, um exemplo de vida, gostaria de ser, mas eu tenho certeza de que o exemplo fala mais alto até mesmo do que os conselhos. Algumas pessoas entendem que os conselhos não são importantes porque são gratuitos, e alguns até dizem que se conselho valesse a pena, não seriam dados, seriam vendidos. Eu discordo desse ponto de vista e sempre procuro receber conselhos de pessoas com mais experiência do que eu em determinadas áreas, e até as com menos experiências também, porque tem um senso de observação que pode ser importante para a minha vida. Então, o exemplo, acima de tudo, fala mais alto. Pense nisso e haja da... Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e o tema de hoje é Educação Empreendedora. Nós estamos aqui com o Alexandre Thiago Frota, que é especialista no assunto, trabalha no Sebrae, ele é o gerente dessa área de educação empreendedora. E a gente estava conversando, Alexandre, no primeiro bloco, sobre essa questão da taxa de mortalidade, da altíssima taxa de mortalidade que se tem nas startups brasileiras e tudo mais. E a gente falou um pouquinho que também isso talvez esteja associado a uma falta de formação. E eu sei que vocês têm um programa de educação empreendedora muitíssimo interessante, que inclusive começa a trabalhar a questão do empreendedorismo com crianças de 6 anos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa. Ok. A gente tem um Programa Nacional de Educação Empreendedora. Ele é justamente voltado para o ensino formal, né, o empreendedorismo dentro do ensino formal. Então, a gente tem metodologias desde o ensino fundamental, né, da primeira série, até o ensino superior. A gente também tem o ensino médio, tem para o ensino médio, né, tem para o ensino superior e tem para o ensino técnico. Então, a gente tem metodologias focadas de acordo com a idade, também faixa etária de cada pessoa, né? No caso, para ensino fundamental, a gente tem o GEP, que é os Jovens Empreendedores Primeiros Passos. É uma metodologia assim, muito rica, muito gostosa. Essa começa com crianças a partir de 6 anos. Isso, exatamente. Ela é uma metodologia que ela inicia na primeira série e termina no 9º ano. Né? Então, tem uma metodologia para cada ano. E eles trabalham desde a parte teórica até a parte prática. Desde a primeira série, Alexandre, desde a primeira série. Claro, contando uma historinha, tem os personagens que tem na apostila, que acompanham também essas crianças, crescem junto com elas também, os personagens, inclusive. E eles vão aprender, teoricamente, através das historinhas, e depois eles vão colocar realmente a mão na massa. Entendi. Eles vão produzir... Né, Produzem projetos? Na realidade, cada ano tem um tema. Né? O primeiro ano, por exemplo, a gente tem o mundo das ervas aromáticas. Então, eles vão aprender o que são as ervas aromáticas, eles vão pegar, eles vão sentir o cheiro, depois eles vão aprender a fazer aquele sachê para colocar no guarda-roupa, aromatizante para ambiente, produzir mesmo. Depois disso, eles vão dar um preço para aquele produto, vão dar uma embalagem, um valor agregado. Né, vão fazer a loja deles, o nome da loja, o comercial, e a culminância desse curso, no final, quando encerra, é a feira do empreendedor, onde eles vão vender efetivamente. Os produtos. Exatamente. E eles vendem mesmo. Eles vão buscar a pessoa lá no meio do corredor, vem ver minha loja, vem ver meus produtos e tudo mais. E eles vendem com a ajuda de um professor, né, que vai ficar ali também acompanhando, até pela questão do troco, né, de acordo com a idade.
Mas assim, então eles passam por todo o processo, porque tudo que a gente trabalha com relação ao empreendedorismo é em cima das características do comportamento empreendedor. Perfeito. Né? Então não tem como a gente exercer um comportamento se a gente não fizer a parte prática. Sem dúvida. Né? Então a gente aprende teoricamente, mas a gente pratica. E daí a importância de iniciar desde a primeira série, porque um comportamento ele é muito mais fácil de se desenvolver quando você inicia desde pequeno. Perfeito. Né? Eu até faço uma relação com um curso, por exemplo, de línguas. Né? A gente tem muito mais facilidade para aprender como uma língua natural quando a gente começa pequeno. Claro. Quando adulto, a gente já tem um pouco mais de dificuldade com a pronúncia e tudo mais. Então, assim, a gente inicia isso desde a primeira série porque esse comportamento passa a fazer parte da vida deles. Não só para uma empresa, né, para ter uma empresa, para abrir uma empresa, mas também onde ele estiver inserido. Pode ser um intraempreendedor, né, numa empresa de alguém, mas fazendo a diferença, sendo inovador, né, trabalhando realmente com garra, com vontade. E também nas próprias ações do dia a dia, de poder ajudar, porque a gente trabalha, dentro das metodologias, a gente trabalha o comportamento empreendedor e também trabalha o planejamento. Então, tudo que elas vão fazer, elas vão se planejar, vão procurar se planejar para fazer tudo dentro do tempo, entregar num prazo. Né? Então, interessante, Alexandre. Alexandre, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa. O André Valente, que é um parceiro, vai falar também sobre a questão da educação empreendedora e a gente volta já já com esse assunto que está tão interessante. Tá ótimo. Educação empreendedora, de uma forma prática e fácil e que seja de fácil absorção, é você pegar todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem de conhecimento que você construiu ao longo da sua vida e transformar esse conhecimento em possíveis habilidades. E essas habilidades transformar em algo, um produto ou algo de valor que você possa entregar ao mercado. E assim você criar uma ideia empreendedora. Você pode transformar essa ideia empreendedora em um negócio ou você pode transformar esse valor para alguma empresa e aí você se torna um intraempreendedor. Dessa forma, a construção do conhecimento e o desenvolvimento das habilidades são fundamentais para que você possa oferecer isso ao mercado como proposta de valor. A Valente Consultores Associados, desde 2015, ela vem trabalhando com múltiplas áreas do conhecimento, seja nas áreas de engenharia, seja nas áreas da gestão, seja nas áreas das ciências sociais, enfim, a Valente ela busca um multiconhecimento para agregar valor e uma proposta mais adequada ao mercado. Muitas são as necessidades das organizações, porém existe uma dificuldade muito grande na hora de você apontar quais são os gargalos do seu processo. Dessa forma, desde 2015 estamos desenvolvendo ideias, conceitos, metodologias no qual possam atender as necessidades das organizações. A Valente Consultores Associados, quando ela surgiu, ela começou a trabalhar com essa equipe de consultores e em 2016 concebeu a ideia de dividir essas áreas em 3 serviços: Valente Consultorias, Valente Educacional e Valente Soluções Tecnológicas. A Valente Consultores Associados, em busca da melhoria contínua e também para agregar valor às organizações, ela procura desenvolver a parte educacional, as áreas das consultorias e a aplicação de tecnologias para otimizar a sua organização. Dessa forma, embora sejam áreas distintas, mas elas são convergentes em seus interesses comuns, como, por exemplo, o alcance de resultados. Devemos propor também aos clientes as aplicações tecnológicas necessárias para que o empresário, para o empreendedor, consiga enxergar de forma efetiva e adequada essas informações para que ele possa tomar as devidas decisões. Caso você deseje realmente melhorar o processo, aumentar a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços, otimizar os seus recursos e rentabilizar o seu negócio, você pode nos procurar através do e-mail comercial@valenteconsultores.com.br. Você pode também verificar os nossos serviços através do site valenteconsultores.com.br e conhecer aquilo que nós estamos desenvolvendo através do nosso Facebook, Valente Consultores.
Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é Educação Empreendedora. Eu estou aqui com o Alexandre Thiago Frota, que é um gestor do Sebrae, que cuida dessa área especificamente, né, Alexandre, de Educação Empreendedora. Exato. E nós falávamos no bloco anterior sobre a questão da Educação Empreendedora para crianças a partir de 6 anos, que eu acho que isso é muito interessante, é muito significativo para uma criança. E eu imagino que isso não sirva apenas para aquelas crianças que os pais entendam que possam vir a ser empreendedoras, mas isso tem uma repercussão, uma reverberação positiva para a vida dessa criança e jovem, não é? Exato. Como eu falei, a gente tem os eixos principais, né, que a gente trabalha as características do comportamento empreendedor e o plano de negócio. Mas também a gente trabalha uns temas transversais que são muito importantes, que é o ética e cidadania, né, que a gente está trabalhando isso aí. A gente trabalha muito a questão do reaproveitamento de materiais, de sólidos que a gente descarta, né? Então eles aprendem a trabalhar com isso também. Trabalhar em equipe, coletividade, né? A gente aprende também, dentro dessas metodologias, que a gente pode ter um empreendedorismo social, que é para ajudar a comunidade, não tem um cunho de ter dinheiro de volta, né, de capitalismo, mas sim de ajudar uma comunidade. Então eles começam a entender o contexto como todo de uma sociedade e procurar ser pessoas melhores dentro desse contexto. Acho que vocês acabam trabalhando uma questão que falta muito nas escolas hoje, que é a questão da empatia, né, Alexandre? Exatamente. Que você estava falando da questão da sustentabilidade, Sim. Enfim, do social, né? Exatamente. E, Alexandre, talvez o nosso telespectador queira saber um pouquinho sobre esse programa. Esse programa está em escolas particulares, públicas, como funciona? Então, a princípio, as escolas têm procurado o Sebrae, né, as que têm conhecimento um pouco sobre a metodologia. A gente vai até a escola, apresenta, né, e as escolas que querem aderir, a gente faz um contrato, um convênio para trabalhar junto com essa metodologia. A gente tem escolas tanto municipais, quanto estaduais, quanto também escolas particulares participando do projeto. Vocês estão no Amazonas inteiro hoje? Sim, a gente tem escolas tanto dentro de Manaus, como também em alguns municípios. E o que é necessário para uma escola procurar vocês? Tem que ter uma quantidade mínima de alunos? Existe um investimento inicial para isso? Como funciona, Alexandre? Então, como é uma metodologia onde a gente treina os professores e os professores da própria escola aplicam, então, assim, esse é o investimento da escola, os professores ministrarem a aula. O restante é a responsabilidade do Sebrae, né, onde a gente dá toda a metodologia, dá todo o material de início para eles terem o conhecimento de como funciona. Então, assim, o investimento é intelectual e participar mesmo. Muito legal. E, Alexandre, agora o Sebrae tem um trabalho também, obviamente, muito expressivo para pessoas que já são empreendedores ou que querem se tornar empreendedores. Que tipo de serviço o Sebrae oferece para a comunidade hoje? Então, a gente tem diversos trabalhos, né, diversos projetos, inclusive, para várias áreas de empreendedorismo, desde aquele que não sabe nem o tipo de empresa que quer fazer, ele chega lá, eu quero abrir um negócio, o que está dando dinheiro? Né? Então, assim, a gente tem um trabalho específico para essa pessoa, onde a gente vai conversar com ele, um trabalho de consultoria, né? E ver o que melhor se adequa, né, às necessidades dele. Como também a gente tem cursos, consultorias, palestras que são voltadas para MEI, que é o microempreendedor individual, para microempresa, para pequena empresa. Então, a gente tem um tipo de trabalho para cada segmento. Tem um portfólio completo ali, que vai desde consultoria, pesquisas e até treinamentos. Exatamente. Perfeito, muito legal. Alexandre, nós vamos ter um pequeno intervalo agora, vamos ver o nosso guia de profissões e a gente volta já já com o Alexandre. O MBA em Gestão de Pessoas, o formato, a preocupação maior com a instituição é que ele seja um MBA que traga aplicabilidade no conteúdo que eles recebem dentro do curso. Então, é um curso formatado em 6 módulos, onde a cada módulo o aluno consegue aprender de forma prática a aplicabilidade de cada conteúdo, como a gestão estratégica de pessoas, avaliação de desempenho, liderança e coaching. E aí tem outros conteúdos bem inovadores e bem dentro da necessidade do que o mercado está solicitando. Então, todos os MBAs da DeVry, eles contam com alguns diferenciais.
O primeiro deles é o coaching de carreira. Então, todo aluno de MBA, ele recebe um programa com 6 encontros para orientação da sua carreira, conseguindo fazer o link entre o que ele recebe de conteúdo nos módulos e aplicar esse conteúdo no planejamento de carreira. O segundo diferencial é o Inglês Pro. Então, ele tem disponível na plataforma um curso de inglês online, onde ele também utiliza como uma ferramenta de crescimento e de evolução na carreira. Os cursos de MBA internacional da DeVry, temos ainda o BI, que é o Business Experience Evening, com o objetivo de promover a troca de informações e de experiências entre os alunos e profissionais da área do mercado, atuantes no mercado também. Continuando aqui com o Alexandre e Thiago Frota do Sebrae, Alexandre, queria te fazer uma pergunta. Como é que funciona o processo de formalização do MEI, que é o microempreendedor individual? Ok. Bom, o Sebrae ele tem essa atividade também, auxiliando o microempreendedor individual a se formalizar. É aquele pipoqueiro, a moça que faz as unhas, que vende sorvete. Então, assim, eles têm um faturamento pequeno. Qual é o limite? Até 6 mil mensal, né? Mas querem se formalizar para ter os seus direitos. Inclusive, é muito interessante porque, assim, ele tem a garantia de uma aposentadoria. Isso é bem interessante. Então, assim, ele está recolhendo ali, né? Para ter um futuro mais tranquilo. E o Sebrae, ele faz essa formalização, né, com o empreendedor individual. Basta você chegar lá no balcão da recepção, pedir informações sobre a formalização, né, eles vão dizer quais são, o que é necessário, mas assim, se você levar a documentação, você já sai de lá com seu CNPJ. Na hora? Na hora. Inclusive facilita, né, porque às vezes eles podem comprar produtos para revender num valor mais barato porque eles têm o CNPJ. Né? Então, assim, são vários incentivos para quem tem o CNPJ. Perfeito. Então, é muito importante você que tem esse interesse, né, saber um pouco mais sobre o que é o microempreendedor individual e poder se formalizar. Que bom. Alexandre, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. É um assunto muito intrigante, muito empolgante, né? Sobretudo para quem está envolvido com a questão de empreendedorismo. Queria te agradecer a sua presença e deixar esse momento para você fazer as suas considerações finais. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer também, né, a oportunidade, porque é muito bom a gente poder falar do trabalho que a gente está exercendo, né, porque é uma via de mão dupla, né? A gente ajuda as empresas elas retornam para a gente assim com o seu sucesso, e isso é muito gratificante para a gente. Então é muito bom poder estar aqui, poder falar e dizer que o Sebrae está de portas abertas, né? Então assim, o momento necessário, o momento de necessidade, ou até mesmo se você quiser conhecer um pouco mais, procure o Sebrae, vai no balcão e eles vão te indicar o melhor lugar e as melhores pessoas para te atender e de acordo com a sua necessidade. Perfeito, Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua presença, obrigado aí pela atenção e pelas informações que você prestou. E o Conhecer e Aprender de hoje fica por aqui. Nós falamos sobre um tema muito interessante, que é empreendedorismo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais e ver essa entrevista novamente, basta acompanhar a página do Facebook e a gente se vê na semana que vem. Até lá!